Bem-vindo, bem-vinda, você que acompanha o nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Hoje a igreja propõe como texto para a nossa liturgia a liturgia da Cátedra de São Pedro, o texto de Mateus 16, 13 a 19. Vamos ler juntos, a partir da Bíblia da CNBB, algumas passagens, alguns versículos desse texto, para que a gente possa penetrar no significado dele. E a gente vê, então, logo no início, o versículo 13 que diz: Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aqui a Bíblia da CNBB coloca Filho do Homem em letras maiúsculas, o que já dá a gente, portanto, a dica de que não estamos diante de uma frase banal. Um filho de homem, filho de mulher, qualquer um de nós, embora esse também seja um significado conhecido, comum em outras passagens. Nessa, ela tem um valor teológico, por isso maiúsculo. Esse valor teológico vai se remeter às profecias antigas. Logo, a gente está diante de um texto que vai buscar refletir aquilo que era a crença daquele momento em que Jesus vivia a respeito do Messias. E é isso que Jesus pergunta. Quem diz os homens, as pessoas em geral, que será o Filho do Homem? E aí vemos a lista das ideias que popularmente circulava no tempo de Jesus. Primeira ideia é, ele é o João Batista. E a gente sabe disso, porque afinal, quando João Batista se apresenta aos seus discípulos, ele se esforça para demarcar claramente de que ele não é o Messias. Não sou digno sequer de desamarrar a correia de suas sandálias, o que mostra que existia uma crença popular circulando que João poderia ser o Messias anunciado pelos profetas. Então, não é o Messias, o João Batista, e a gente também vê isso em outras passagens. Elias, portanto, é uma outra imagem que surge. Afinal, Jesus também vai aparecer na transfiguração ao lado de Moisés e de Elias, o que ajuda ainda mais os cristãos e aqueles da época em que Jesus apareceu a separar a ideia do Messias deste personagem importante do Antigo Testamento. Um profeta que foi arrebatado, levado com um carro de fogo, e que, por isso, popularmente, ele é conhecido como um dos maiores profetas, ou o maior profeta, a ponto de, na transfiguração, aparecer ao lado de Moisés, aquele que nos deu a lei. A lei e os profetas resumidos nesses dois personagens. Então, nada mais natural de imaginar, portanto, que Elias voltaria, já que ele não morreu, e por isso, popularmente, se difundiu no período anterior ali à escritura dos evangelhos, período que Jesus viveu entre o ano 100 e o ano antes de Cristo, depois de Cristo, a ideia de que Jesus, ou melhor, de que Elias seria o Messias quando fosse enviado. Então, a gente já vê outra imagem popular que é dita. E a seguinte é Jeremias, que só aparece aqui no livro de Mateus. Só Mateus associa o Jeremias ao tal Messias que há de vir. Mas não é algo muito difícil de compreender, afinal, se nós analisarmos aquilo que foi a vida de Jeremias, um profeta que foi intercessor, que sofreu em muitas situações, coincide com certas profecias, como aquela do servo sofredor. Então, o Messias é aquele que haverá de sofrer em nome do povo. Então, Jeremias também encarna esse ideal daquele que sofreu em nome do povo como um profeta. Então, ele poderia ser, digamos assim, voltar um novo Jeremias para enviar de novo, ou melhor, sendo enviado novamente por Deus. Então vejam como a ideia do Messias, do enviado por Deus, popular, era aquela que estava ali. Mas todas elas eram insuficientes para dar conta de tudo aquilo que as profecias já haviam anunciado a respeito do profeta, a respeito do Messias. E é ali, então, que Jesus vai perguntar, mas vocês meus discípulos, quem são? Quem é o Messias para vocês? Quase como uma catequese, Jesus vai perguntar ali aos discípulos, e Pedro é aquele que vai dar a resposta clássica: tu és o Messias, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É outra expressão do Antigo Testamento que só em Mateus nós encontramos ao ser associada a Jesus, o Filho do Deus vivo, o que mostra o quanto essa passagem bíblica que nós lemos hoje, ela está muito associada à fé cristã pós-pascal. Isto é, depois que Cristo morreu, ressuscitou, os discípulos desenvolvem uma compreensão, uma leitura do Antigo Testamento, que faz com que grandes expressões que indicam a figura, a característica fundamental do Messias, retornem associada a Jesus. Mas o mais importante, que é aquilo que hoje a festa da igreja nos ensina, é o papel de Pedro. E é bem curioso que o texto de Mateus, tendo sido escrito por volta do ano 80, 85, teria sido, portanto, 20 ou 25 anos depois que Pedro já havia morrido.
o que mostra que a presença de Pedro continuou viva na memória da comunidade, a ponto de, na hora de escrever o Evangelho, associar a ele algo tão importante. Porque Jesus vai dizer a Pedro em seguida: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão, como é a famosa frase que nós bem conhecemos. E tudo que desligares na terra será desligado no céu, e esse poder das chaves dado a Pedro. Então, o que esse evangelho nos ensina é que, acima de tudo, a comunidade cristã, após o período pascal, ou durante a sua formação, manteve viva a memória da proeminência, da importância de Pedro na articulação dos discípulos. E justamente por ser 20 ou 25 anos depois que esse texto é escrito, depois da morte de Pedro, mostra o quanto a sua permanência, a sua importância na comunidade reflete, de fato, uma experiência histórica de que a comunidade continuou vivendo sobre a memória da fé que Pedro e os discípulos testemunharam. Não à toa, a gente vai encontrar outras passagens, especialmente nas cartas de São Paulo, em que ele vai dizer que as colunas da igreja são os apóstolos. Cristo permanece o fundamento. Ele é a pedra fundamental, é a pedra angular, como em outra passagem vamos encontrar. Mas Pedro se torna essa rocha firme. E a gente pode dizer que a tradição da igreja, a tradição que interpretou essa passagem, também interpretou a rocha como sendo aquela profissão de fé de Pedro. É nesta profissão de fé de Pedro que a igreja se constrói. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas Pedro recebe este nome, que não é o nome próprio, é o nome que é atribuído a ele por Jesus. Ele é aquele que se torna Cefas, a pedra. E essa ideia vem de um contexto em que a língua que ela expressa é o aramaico, o que ainda reforça essa ideia de uma antiguidade muito grande desse texto, em que já circulava, já no início da fé dos cristãos, os primeiros apóstolos, a ideia de que Pedro, tendo recebido este nome novo por Jesus, tornou-se, portanto, no seio dos seus discípulos, dos seus colegas, dos seus irmãos, aquele que representava a fé na qual a comunidade se baseava. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta fé proclamada por Pedro, se professa, portanto, a confiança de que em Pedro encontramos a comunhão, a confirmação da nossa fé. É aquilo que a fé católica professa, de que os sucessores de Pedro recebem junto com ele também a mesma missão, de confirmar os irmãos na fé, na convicção de que Cristo é o Messias, é o Filho do Deus vivo. Esta é a fé que hoje nós professamos, e que esta festa tenta recordar como nas suas origens nasceu dessa fragilidade humana que é Pedro, mas desta força interior que ele recebe. Não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o Pai que nos revelou. Isso é o que a igreja celebra com alegria e que nós todos, nessa liturgia, neste texto, temos a alegria, portanto, de ver testemunhado, continuado, perpetuado nos textos, uma tradição muito antiga. Que tudo isso nos possa ajudar a fortalecer a nossa fé e a nossa confiança. Boa continuação para todos nós.